A chuva caía sem pressa, mas com uma insistência dolorosa. Era daquelas noites em que a umidade parece atravessar a pele e se instalar diretamente nos ossos, congelando qualquer vestígio de esperança que ainda pudesse restar em um coração cansado. O céu estava de um cinza tão escuro que se confundia com o asfalto molhado, refletindo apenas as luzes embaçadas dos postes que piscavam de forma solitária. Ali, no meio daquela praça vazia, o vento assobiava por entre as árvores antigas, carregando as folhas caídas e espalhando um frio cortante. Encolhida em um dos bancos de madeira e ferro, estava Valentina. Ela tinha apenas 19 anos, uma idade em que a maioria das pessoas está sonhando com o futuro, descobrindo o mundo, traçando planos para a vida. Mas para Valentina, o futuro era um luxo distante, um conceito abstrato que ela havia deixado de tentar entender. Seu presente era feito de sobrevivência, de minutos que se arrastavam lentos e dolorosos. Ela usava uma calça velha de moletom, cujas barras estavam rasgadas e desfiadas, arrastando no chão e absorvendo a água das poças. A blusa, surrada pelo tempo e pelas lavagens mal feitas em pias de banheiros públicos, mal cobria seus braços finos, que tremiam incontrolavelmente. Seus cabelos estavam encharcados, grudados no rosto pálido e cansado. Ela abraçava os próprios joelhos, tentando criar algum tipo de calor em um corpo que já não tinha mais reservas de energia. A cada gota gelada que escorria por seu pescoço, uma lágrima silenciosa se misturava à chuva. Não era um choro de desespero alto, mas aquele choro miúdo, constante, de quem já aceitou a dor como sua única companhia. A vida de Valentina nunca foi escrita com tintas de facilidade. Desde as suas primeiras lembranças, o mundo se resumia aos muros altos de um orfanato. Ela não sabia o cheiro do colo de uma mãe, não conhecia a proteção da mão de um pai. Suas primeiras palavras não foram celebradas em uma festa de família, mas sim ditas no meio do barulho de dezenas de outras crianças que também dividiam o mesmo destino. O orfanato era uma instituição rigorosa, cheia de regras, onde o afeto era escasso e dividido em frações muito pequenas. Havia camas enfileiradas, horários para acordar, horários para comer, horários para silenciar. Durante muito tempo, Valentina teve esperança. Quando era menor, corria para o portão de ferro toda vez que a campainha tocava, com os olhos brilhando, o coração batendo rápido, imaginando se seria naquele dia que uma família a escolheria. Ela via seus amigos, um por um, fazendo suas pequenas malas, segurando as mãos de adultos sorridentes e desaparecendo pela porta da frente. Cada partida era uma alegria e, ao mesmo tempo, um golpe. Por que não ela? O que faltava nela? Conforme os anos foram passando, a esperança foi encolhendo, dando lugar a uma resignação silenciosa. As visitas de casais interessados em adoção tornaram-se raras. Crianças mais velhas não são o sonho de quem busca preencher um berço vazio. E então, o relógio da vida cobrou o seu preço de forma implacável. O aniversário de 18 anos, que para muitos é sinônimo de liberdade e festa, para Valentina foi o som da porta se fechando nas suas costas. As regras do Estado eram claras. Atingida a maioridade, a proteção institucional terminava. Ela se lembrava da diretora do orfanato, entregando uma pequena bolsa de lona com suas poucas roupas, um documento de identidade e um olhar que misturava pena e impotência. Não havia para onde ir. Não havia parentes distantes, não havia um abrigo de transição disponível, não havia um emprego a esperando. Havia apenas a rua. E a rua é um lugar que não perdoa a ingenuidade. No começo, ela tentou lutar. Caminhou por quilômetros entregando currículos feitos à mão em pedaços de papel amassados, perguntando em padarias, em mercados, em pequenas lojas se precisavam de alguém para limpar, para arrumar, para qualquer coisa. Mas a aparência cansada, a falta de endereço fixo e o medo transparecendo em seus olhos afastavam as oportunidades. As portas se fechavam, os olhares eram desviados, e a fome, aquela fome que faz o estômago doer,
como se estivesse sendo torcido, começou a ditar as regras. Em menos de um ano, a menina cheia de medos do orfanato se transformou na mulher invisível da praça. A vida nas ruas tira de nós não apenas o conforto físico, mas vai arrancando pedaços da nossa dignidade, camada por camada. Valentina aprendeu a dormir com um olho aberto, a evitar olhares diretos, a se esconder nas sombras quando grupos barulhentos passavam. Aprendeu que a chuva era a pior inimiga de quem não tem teto, porque molha a alma e traz doenças que não se tem dinheiro para curar. Naquela noite chuvosa, debaixo da tempestade, ela sentiu que estava chegando ao seu limite. O tremor em seu corpo não era apenas de frio, mas de fraqueza extrema. Fazia 2 dias que ela havia comido apenas um pedaço de pão duro deixado perto de uma lixeira. Seus olhos se fechavam lentamente e uma sonolência estranha, perigosa e reconfortante começava a tomar conta dela. Era como se o corpo estivesse desistindo de lutar contra o vento cortante. Quantas vezes nós passamos pelas ruas e vemos pessoas nessa exata situação, mas escolhemos apressar o passo e desviar o olhar? Às vezes, a rotina nos endurece tanto que esquecemos que, por trás de roupas surradas e rostos marcados, existe uma história, existe um coração que pulsa e que sangra. Se você gosta de histórias que nos fazem olhar para dentro, que nos ajudam a resgatar a nossa humanidade, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Voz que Conta Histórias. Venha fazer parte do nosso cantinho. Aproveite, curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam sentir que não estão sozinhas. E depois, me conta aqui nos comentários de qual estado você está acompanhando a nossa história de hoje. A sua presença aqui é muito importante para nós. Enquanto a mente de Valentina começava a flutuar naquela escuridão úmida, um som diferente rompeu a monotonia da chuva. Era o som suave de um motor potente, de pneus cortando as poças de água da avenida principal. Valentina não teve forças para levantar a cabeça. Ela apenas ouviu o barulho do motor diminuir gradativamente, até parar completamente perto do meio-fio, a poucos metros do banco onde ela estava encolhida. O carro era escuro, grande e luxuoso, do tipo que jamais pararia em um bairro esquecido como aquele no meio da madrugada. Dentro dele, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som leve do aquecedor e pelas gotas pesadas batendo no para-brisa. Ao volante estava Henrique. Ele tinha 32 anos e uma vida que, vista de fora, parecia um roteiro de sucesso impecável. Henrique era dono de empresas, vestia roupas feitas sob medida que custavam fortunas, morava em uma casa imensa e silenciosa. Mas o sucesso financeiro muitas vezes é uma armadilha que esconde dores que o dinheiro não pode comprar. Henrique voltava de mais um jantar de negócios interminável. Um jantar cheio de sorrisos vazios, apertos de mão calculados e conversas sobre lucros e expansões. Ele se sentia exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente drenado. Havia um vazio em seu peito, uma sensação constante de que tudo o que ele havia construído era frágil e, no fundo, sem significado real. Ele dirigia sem rumo há quase 1 hora, adiando o momento de voltar para a sua casa perfeita e vazia, quando decidiu cortar caminho por aquela avenida arborizada e antiga. Foi então que os faróis potentes do seu carro iluminaram o banco da praça. No meio do breu, sob a chuva implacável, a luz revelou a figura encolhida de Valentina. Henrique instintivamente tirou o pé do acelerador. Ele não era um homem de ignorar as coisas, mas ver alguém naquela situação, sob aquela tempestade diluviana, fez o ar faltar em seus pulmões. Ele parou o carro. O limpador de para-brisa ia e vinha, cortando a água, revelando e escondendo a menina no banco. Henrique sentiu um aperto no estômago. Aquela não era apenas mais uma pessoa na rua. Havia algo na forma como ela se abraçava, na fragilidade extrema do seu corpo tremendo, que tocou uma corda profunda no coração de Henrique. Uma voz dentro de sua mente, a voz da razão e da cautela, dizia para ele seguir em frente, ligar para algum serviço de resgate, evitar problemas.
Afinal, as ruas de madrugada são perigosas. Mas outra voz, muito mais forte e urgente, uma voz que vinha da alma, dizia que se ele fosse embora, se ele virasse o volante e acelerasse, aquela menina poderia não sobreviver para ver o sol nascer. Sem pensar duas vezes, ignorando o terno de lã fria caríssimo e os sapatos italianos, Henrique desligou o motor, pegou um guarda-chuva no banco de trás e abriu a porta. O frio o atingiu como um soco assim que ele colocou os pés na calçada. A chuva era violenta, molhando suas calças quase imediatamente. Ele abriu o guarda-chuva e caminhou a passos largos em direção à praça. Seus sapatos pisando nas poças barrentas sem qualquer hesitação. Valentina sentiu a luz do farol em seu rosto, mas seus olhos estavam pesados demais. Quando ouviu os passos se aproximando, o instinto de sobrevivência falou mais alto. O medo tomou conta dela. Ela tentou se encolher ainda mais, escondendo o rosto entre os joelhos, o coração disparando em uma arritmia de pânico. A rua a havia ensinado que aproximações repentinas na madrugada nunca traziam coisas boas. Por favor, ela sussurrou com a voz fraca e rouca, tremendo de bater os dentes. Eu não tenho nada. Me deixa em paz, por favor. Os passos pararam a 1 metro de distância. De repente, a chuva parou de cair sobre os ombros de Valentina. Ela sentiu uma sombra a cobrir e, muito devagar, levantou o rosto encharcado, espiando por entre os fios de cabelo grudados na testa. Acima dela, segurando um guarda-chuva grande e escuro, estava um homem bem vestido. A luz do poste refletia no rosto dele, mostrando uma expressão que Valentina nunca tinha visto em seus dias de rua. Não havia nojo, não havia pena superior, não havia ameaça. Havia apenas uma preocupação genuína e profunda. Eu não vou te machucar, Henrique disse, com a voz firme, mas extremamente suave, como se estivesse falando com um pássaro ferido que pudesse voar a qualquer movimento brusco. Você está congelando. Não pode ficar aqui. Essa chuva não vai parar. Valentina o encarou, desconfiada. Seus lábios estavam roxos e suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia mantê-las unidas. Eu estou bem, ela mentiu, a voz falhando em um soluço seco. Eu fico aqui. É o meu lugar. Henrique abaixou-se lentamente, ignorando o fato de que a barra da sua calça estava agora encostando na poça de água suja no chão da praça. Ele ficou na altura dos olhos dela, mantendo o guarda-chuva firme para protegê-la do vento e da água. Olhe para você, ele falou em um tom quase de súplica. Você está completamente encharcada. Por favor, deixe-me ajudar. Meu carro está logo ali. Está quente lá dentro. Eu posso te levar para um lugar seguro. A mente de Valentina girava. O frio nublava o seu raciocínio. Uma parte dela, a parte moldada pelo abandono e pela dureza da vida, gritava para ela correr, fugir daquele homem engravatado que surgia do nada no meio da noite. A bondade gratuita era algo que ela não conhecia. No seu mundo, tudo tinha um preço altíssimo, mas a outra parte, a parte humana, frágil e exausta, sentia o calor que emanava das palavras dele. Por que você se importa? Ela conseguiu perguntar, as palavras saindo arrastadas, enquanto uma lágrima quente escorria pelo rosto gelado. Ninguém se importa. Henrique sentiu aquelas palavras como uma facada no peito. Ele olhou nos olhos dela, olhos escuros, profundos e carregados de uma dor antiga que não combinava com a pouca idade que o rosto dela aparentava. Eu me importo, ele respondeu, com uma sinceridade que o surpreendeu. Eu não sei explicar porquê, mas eu parei porque não conseguiria viver comigo mesmo, sabendo que deixei você aqui, no escuro e no frio. Eu só quero que você não sinta frio esta noite. Apenas isso. A vida é feita de momentos de decisão que duram segundos, mas que mudam a nossa trajetória para sempre. Se você já teve a sua vida transformada por um ato inesperado de bondade, ou se você já estendeu a mão para alguém que precisava desesperadamente, compartilhe este vídeo com alguém especial.
Muitas vezes, um simples gesto de enviar uma história como esta para um amigo ou um familiar pode abrir portas para conversas que curam antigas feridas. E não esqueça de ativar o sininho das notificações aqui do canal para não perder os próximos passos dessa nossa jornada emocional. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. A verdade é que ela não tinha forças para correr, nem mesmo para continuar sentada e firme. Se ela ficasse ali, a madrugada certamente não a perdoaria. Lentamente, muito lentamente, ela acenou com a cabeça. Henrique não escondeu o alívio. Ele estendeu a mão livre para ela. Valentina olhou para a mão dele. Era uma mão forte, limpa, as unhas bem cortadas. Ela olhou para as próprias mãos, sujas de terra, molhadas, as unhas quebradas. Sentiu uma vergonha esmagadora, um constrangimento que apertou sua garganta. Ela hesitou, recolhendo os dedos. Entendendo o movimento dela, Henrique não recuou. Pelo contrário, ele aproximou sua mão com calma e, com uma delicadeza extrema, segurou os dedos trêmulos e gelados de Valentina. O toque foi como um choque térmico. O calor da pele dele contrastava com o gelo da pele dela. Com cuidado, ele a ajudou a se levantar. As pernas de Valentina cederam logo no primeiro passo. A dormência do frio intenso e a fraqueza da fome a traíram. Antes que ela caísse de joelhos no chão molhado, Henrique soltou o guarda-chuva, deixando-o cair para o lado, e a segurou firmemente pelos ombros. O paletó caro dele imediatamente se molhou não apenas com a chuva que voltou a castigá-los, mas com o contato da roupa encharcada dela. "Eu te seguro", ele disse, passando o braço ao redor dos ombros finos dela, amparando o seu peso. "Estou aqui. Vamos." Caminhar até o carro pareceu uma eternidade para Valentina. Cada passo era uma vitória contra a exaustão. Henrique abriu a porta do passageiro e, com todo o cuidado do mundo, ajudou-a a se sentar no banco de couro macio e claro. Valentina tentou resistir, puxando a calça suja para não sujar o interior impecável do veículo. "Vou sujar tudo", ela murmurou, a voz embargada pela vergonha. "Estou molhada, cheia de barro." "Esqueça isso", Henrique respondeu, rápido e firme. "Carros se limpam, vidas não. Entre e fique tranquila." Ele fechou a porta para ela, deu a volta rápida pela frente do carro, enfrentando a chuva pesada, e entrou no banco do motorista, sacudindo a água do cabelo. O interior do carro já estava aquecido. Assim que Henrique fechou a porta, o silêncio confortável do habitáculo isolou a fúria da tempestade lá fora. Valentina encolheu-se no banco, abraçando os braços, os dentes ainda batendo sem controle. O contraste entre a miséria das ruas e o luxo daquele ambiente com cheiro de couro novo era atordoante. Henrique aumentou o aquecedor do lado dela e direcionou as saídas de ar quente para o corpo de Valentina. Depois, virou-se para o banco de trás e pegou um sobretudo escuro de lã grossa que estava dobrado ali. "Tome, vista isso por cima", ele ofereceu, entregando a ela. Valentina pegou o casaco com as mãos trêmulas. Era pesado, exalava um perfume suave, masculino e acolhedor. Ela o puxou sobre os ombros, sentindo o tecido quente e espesso envolver o seu corpo pequeno. Foi a primeira sensação de conforto real que ela teve em meses. O calor começou a penetrar pelas roupas molhadas, e um suspiro longo e dolorido escapou de seus lábios, como se todo o peso dos últimos 12 meses estivesse tentando sair pelo peito. Henrique colocou o carro em movimento suavemente, saindo do acostamento e entrando novamente na avenida deserta. Ele dirigia devagar, com os olhos na estrada, permitindo que Valentina tivesse tempo para se acalmar, sem a pressão de olhares diretos. Ele sabia que o menor movimento brusco poderia assustá-la. "Nós não vamos para um hospital, a não ser que você sinta que precisa", ele disse, quebrando o silêncio com cuidado. "Eu conheço um hotel pequeno, não muito longe daqui. Eles têm serviço 24 horas, água quente e comida. É um lugar seguro. Vou reservar um quarto para você passar a noite. E amanhã, bem, amanhã nós pensamos no amanhã."
Por agora, você só precisa se aquecer. Valentina ouvia a voz dele como se estivesse em um sonho. Um hotel? Comida? Água quente? Aquelas palavras soavam irreais. Ela se encolheu ainda mais dentro do casaco dele, olhando pela janela embaçada do carro. As luzes da cidade passavam como borrões. As ruas que antes eram o seu pesadelo agora eram apenas uma paisagem distante, do lado de fora do vidro protetor. A exaustão mental era tanta que ela não tinha forças para questionar as intenções dele. E de alguma forma inexplicável, ela sentia que ele estava falando a verdade. Havia uma tristeza nos olhos de Henrique, uma solidão que Valentina, como uma especialista na arte de estar sozinha, conseguiu reconhecer instantaneamente. Ele a estava salvando da rua, mas talvez, de alguma forma misteriosa que o destino costuma tramar, aquela madrugada chuvosa estivesse salvando os dois. A viagem durou cerca de 20 minutos. O carro entrou na garagem discreta de um hotel bem iluminado, mas longe do centro movimentado. Henrique desligou o motor, mas não fez menção de descer imediatamente. Ele se virou para Valentina. O rosto dela já não estava tão pálido, e o tremor havia diminuído consideravelmente graças ao aquecedor potente do veículo e ao sobretudo pesado. Pronta? Ele perguntou, com um pequeno sorriso encorajador, o primeiro sorriso daquela noite longa. Valentina olhou para o painel iluminado do carro, depois para suas próprias mãos, ainda um pouco sujas, mas agora abrigadas nas mangas do casaco quente. Ela ergueu os olhos escuros, encontrando o olhar de Henrique. A vida de Valentina no orfanato havia lhe ensinado a não confiar. A vida nas ruas havia lhe ensinado a temer. Mas aquele momento, dentro daquele carro, com aquele homem desconhecido que havia pisado na lama por ela, começava a lhe ensinar uma palavra nova, uma palavra que ela havia esquecido como pronunciar. Obrigada, ela disse, em um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma gratidão tão imensa que fez o coração de Henrique falhar uma batida. As luzes suaves da recepção do hotel brilhavam além da porta de vidro, prometendo o fim de uma jornada terrível e o início de algo que nenhum dos dois ainda conseguia compreender. O destino havia desenhado o encontro de dois mundos completamente diferentes em uma noite fria, provando que, às vezes, as tempestades mais violentas vêm não para destruir, mas para limpar o caminho e nos guiar para onde realmente devemos estar. Mas os traumas do passado não se dissolvem em apenas uma noite quente, e as cicatrizes invisíveis que Valentina carregava ainda exigiriam muito mais do que abrigo para serem curadas. O som das portas de vidro automáticas se abrindo pareceu um estrondo nos ouvidos cansados de Valentina. O saguão do hotel era iluminado por lustres de luz amarela e quente, e o ar ali dentro cheirava a limpeza, a flores frescas e a um conforto que ela julgava não existir mais no mundo. O contraste com o cheiro úmido de asfalto molhado e lixo revirado da rua era tão brutal que a fez sentir uma tontura repentina. Seus pés, descalços dentro de tênis furados e encharcados, hesitaram em pisar no tapete espesso que cobria a entrada. Ela olhou para baixo, vendo a pequena poça de água suja que começava a se formar ao redor dos seus sapatos. O constrangimento a paralisou. Ela recuou um passo, instintivamente querendo voltar para a escuridão, onde a sua miséria era invisível. Henrique percebeu o movimento. Ele colocou a mão suavemente no ombro dela, coberto pelo tecido pesado do seu próprio sobretudo. "Está tudo bem", ele disse a voz baixa, quase um sussurro para não assustá-la. "Ninguém vai olhar para você de um jeito ruim. Eu estou aqui." Ele caminhou ao lado dela até a recepção. O recepcionista, um homem jovem com um uniforme impecável, arregalou os olhos por uma fração de segundo ao ver a figura frágil, molhada e suja de Valentina acompanhando um homem que, mesmo com o terno úmido e amassado, exalava uma autoridade natural. Henrique não deu espaço para perguntas ou julgamentos. Com uma postura firme e um tom de voz que exigia respeito imediato, ele solicitou 2 quartos adjacentes.
Ele fez questão de pedir os melhores quartos disponíveis e solicitou que o serviço de quarto fosse preparado imediatamente com sopas quentes, pães e chá. Enquanto Henrique preenchia as fichas de registro, Valentina permaneceu parada, olhando para as próprias mãos, escondida dentro do casaco enorme. Ela se sentia um bicho acuado, esperando a qualquer momento que alguém gritasse com ela, que a expulsasse dali, dizendo que aquele não era o seu lugar. A rua ensina que o conforto é sempre uma armadilha, que a bondade repentina cobra juros altíssimos. Mas Henrique não pediu nada. Ele pegou os cartões magnéticos, agradeceu ao recepcionista e fez um gesto leve com a cabeça para que ela o acompanhasse até o elevador. Quantas vezes na vida nós nos sentimos indignos de receber algo bom? Quantas vezes a vida nos bate com tanta força que, quando uma mão se estende para nos ajudar, a nossa primeira reação é desconfiar, é achar que não merecemos aquele cuidado. Se você já passou por um momento em que a dor te fez duvidar da bondade alheia, inscreva-se aqui no canal. Nós criamos este espaço justamente para lembrar que, mesmo nos dias mais escuros, a luz pode encontrar uma fresta para entrar. Inscreva-se e venha fazer parte da nossa família de ouvintes, porque aqui as suas cicatrizes são compreendidas. A subida no elevador foi silenciosa. O espelho ao fundo da cabine refletiu a imagem dos dois. Henrique evitou olhar para não deixar Valentina ainda mais desconfortável, mas ela, de relance, viu o próprio reflexo. O rosto pálido, os lábios ainda sem cor, os olhos fundos e assustados, os cabelos grudados na testa. Ela parecia um fantasma de si mesma. Eles caminharam pelo corredor silencioso até pararem diante de duas portas de madeira escura. Henrique abriu a primeira porta, acendeu a luz e entrou primeiro, apenas para garantir que o ambiente estava perfeito. Em seguida, ele se virou para ela e entregou o cartão magnético. "Este é o seu quarto", ele explicou, apontando para o interior espaçoso e incrivelmente limpo. "Eu estarei no quarto bem ao lado. A porta de comunicação entre os nossos quartos ficará trancada pelo seu lado, para que você tenha total privacidade e segurança. Ninguém vai entrar aí. O serviço de quarto vai deixar a comida em um carrinho no corredor. Eu mesmo pego e deixo na sua porta para que você não precise falar com ninguém esta noite." Valentina segurou o pequeno pedaço de plástico como se fosse feito de vidro fino. Ela olhou para a cama imensa, forrada com lençóis brancos e travesseiros altos. "Por que você está fazendo isso?" A pergunta escapou dos lábios dela antes que pudesse conter. Não era uma pergunta de curiosidade, era uma súplica por uma resposta que fizesse sentido no seu mundo quebrado. Henrique parou por um instante. Ele olhou nos olhos dela, e a honestidade no olhar dele foi desarmante. "Porque todos nós merecemos um lugar seguro para dormir. Apenas entre, tome um banho quente, feche a porta e descanse." Ele deu um passo para trás, permitindo que ela entrasse, e com um aceno respeitoso, fechou a porta, deixando-a sozinha. O clique da fechadura ecoou no quarto silencioso. Valentina ficou parada no meio do carpete felpudo. O ar-condicionado estava ajustado para uma temperatura morna e agradável. Ela soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. O sobretudo escorregou dos seus ombros e caiu no chão, e ela não teve pressa em pegá-lo. Com passos lentos, ela foi até o banheiro. A luz branca revelou toalhas grossas e brancas empilhadas, sabonetes embalados em papel delicado e um chuveiro de vidro enorme. Ela ligou a água, ajustando a temperatura até ver o vapor começar a subir e embaçar o espelho. Ao tirar as roupas molhadas, rasgadas e sujas de barro, ela sentiu como se estivesse descascando a dor dos últimos meses. Quando a água quente tocou sua pele, um choque percorreu todo o seu corpo. A sensação da água aquecendo os músculos congelados, lavando a sujeira das ruas, tirando o cheiro do medo e da chuva, foi tão avassaladora que os joelhos de Valentina cederam. Ela sentou-se no chão do boxe, abraçou as pernas e chorou. Mas dessa vez não era o choro mudo e desesperado da praça. Era um choro alto,
um soluço profundo que vinha das entranhas. Ela chorou por toda a fome que sentiu, por todas as noites que passou em claro com medo de ser agredida, por todo o abandono que suportou desde o orfanato. A água quente se misturava às suas lágrimas, levando tudo ralo abaixo. Ela esfregou a pele com um sabonete perfumado até ela ficar vermelha, querendo apagar qualquer vestígio da rua do seu próprio corpo. Se você conhece alguém que carrega um peso invisível, que sorri por fora, mas chora por dentro quando ninguém está olhando, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, nós não sabemos como oferecer ajuda, não sabemos que palavras usar, mas uma história como essa pode ser o abraço que faltava no dia de alguém. Compartilhe e deixe que essa narrativa leve um pouco de conforto para quem precisa. E aproveite para curtir o vídeo, assim o YouTube entende que essa é uma mensagem de valor e a espalha para mais corações necessitados. O banho durou quase 1 hora. Quando Valentina finalmente desligou o chuveiro, a pele estava quente e relaxada. Ela se secou com uma toalha que parecia um abraço e vestiu um roupão branco de algodão felpudo que o hotel disponibilizava. O tecido macio tocando a sua pele limpa a fez fechar os olhos de alívio. Ao abrir a porta do banheiro, ela sentiu um cheiro maravilhoso preenchendo o quarto. No chão, logo na entrada da porta, Henrique havia deixado uma bandeja coberta. Valentina caminhou até lá com passos silenciosos. Na bandeja havia uma tigela funda de sopa de legumes fumegante, pães macios, manteiga, queijo fresco e um bule de chá de camomila. Ao lado da bandeja, um pequeno bilhete escrito com uma letra firme dizia: "Coma devagar. Feche a porta com a trava de segurança. Durma bem. Até amanhã." Ela levou a bandeja para a pequena mesa perto da janela. A primeira colherada de sopa quente, descendo pela garganta, foi como um remédio milagroso. Ela fechou os olhos, saboreando cada pedaço de pão, cada gole de chá. A fome, aquela dor cortante que a acompanhava há dias, foi sendo aplacada, substituída por um calor reconfortante que a deixava sonolenta. Depois de comer tudo, ela se deitou na cama imensa. Os lençóis cheiravam a amaciante suave e estavam frescos, mas logo se aqueceram com o calor do seu corpo. Valentina olhou para o teto, ouvindo a chuva que continuava a cair lá fora, batendo contra o vidro da janela. Mas agora, a chuva não era mais uma ameaça. Ela era apenas um som que embalava a sua segurança. Pela primeira vez em muitos anos, Valentina não teve medo de fechar os olhos. O sono veio rápido, pesado e sem sonhos. No quarto ao lado, Henrique não conseguia dormir. Ele tomou um banho rápido, vestiu uma calça de moletom e uma camiseta que a recepção havia providenciado e sentou-se na poltrona perto da janela, observando as luzes da cidade através da chuva. A imagem de Valentina encolhida no banco da praça não saía da sua cabeça. Ele pensava na sua própria vida, nas suas contas bancárias cheias, nas empresas que administrava, nas pessoas que o cercavam apenas por interesse. Ele construiu um império, mas aos 32 anos chegava em casa todas as noites e o eco dos seus próprios passos era a única resposta que recebia. Ele tinha de tudo, mas se sentia incrivelmente vazio. No entanto, naquela noite, ao olhar nos olhos assustados daquela menina e conseguir trazer um mínimo de dignidade para ela, Henrique sentiu que o seu coração voltou a bater em um ritmo que ele havia esquecido. Ele não a salvou para se sentir um herói. Ele a salvou porque, de alguma forma profunda e inexplicável, olhar para a solidão absoluta dela fez com que ele enxergasse a sua própria solidão. A riqueza material não constrói pontes para a alma humana. O afeto, a empatia, o cuidado verdadeiro, esses sim são os tijolos que nos mantêm de pé. A vida é cheia de surpresas, de encontros que parecem orquestrados por uma força maior. Você já sentiu que encontrou a pessoa certa no momento em que mais precisava, ou que você foi a resposta para a oração silenciosa de alguém? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Eu leio cada um dos comentários com muito carinho.
e as histórias de vocês me inspiram a continuar trazendo essas narrativas de esperança. Conta para mim de qual cidade você está me ouvindo agora. Deixe nos comentários. O dia amanheceu devagar, com a luz cinzenta de uma manhã nublada se infiltrando pelas frestas das cortinas pesadas do quarto de Valentina. Ela abriu os olhos lentamente, e o pânico habitual de acordar na rua tentou dominá-la por alguns segundos. Mas a maciez do travesseiro e o cheiro de limpeza a trouxeram de volta para a realidade daquela noite improvável. Ela sentou-se na cama, passando as mãos pelo roupão branco. Não foi um sonho. O homem rico, a chuva, o carro, o banho quente, tudo era real. Ela caminhou até a janela e afastou a cortina. A cidade parecia lavada, silenciosa naquela hora inicial da manhã. Ela olhou para as suas roupas velhas e sujas, empilhadas no canto do banheiro, e sentiu uma pontada de ansiedade. Como ela sairia dali? O que aconteceria agora? A realidade batia à porta, cruel como sempre. O hotel era um abrigo provisório. A rua a esperava lá fora, implacável. O medo apertou seu estômago com força. Foi então que ouviu duas batidas leves e compassadas na porta. O coração acelerou. Ela caminhou até a entrada e olhou pelo olho mágico. Era Henrique. Ele vestia roupas casuais, um jeans escuro e uma blusa de lã fina, parecendo descansado e tranquilo. Ele segurava duas sacolas grandes de papel. Valentina hesitou por um segundo antes de destrancar a porta e abrir uma fresta, mantendo o rosto parcialmente escondido atrás da madeira. "Bom dia", ela murmurou, a voz falhando ligeiramente de nervoso. "Bom dia", Henrique sorriu, um sorriso que chegava aos olhos, transmitindo uma calma que Valentina não estava acostumada a receber. "Eu espero que você tenha conseguido dormir. Eu pedi para uma das funcionárias do hotel que chegou mais cedo ir até uma loja de departamentos aqui perto. A recepção tem alguns serviços rápidos. Ela comprou algumas roupas simples para você. Jeans, camisetas, roupas íntimas, um par de tênis. Não sei exatamente o seu tamanho, mas usamos o bom senso. Achei que você não gostaria de colocar as roupas molhadas de ontem." Ele estendeu as sacolas pelo vão da porta. Valentina olhou para os pacotes e depois para o rosto dele. A garganta dela fechou. Ninguém nunca havia comprado roupas novas para ela. No orfanato, tudo era doação, roupas largas, sapatos apertados, peças que pertenceram a tantas crianças antes dela que não carregavam mais identidade nenhuma. Na rua, as roupas eram escudos contra o frio, achados no lixo ou ganhos de algum passante apressado. Roupas limpas, novas, compradas especialmente para ela, era algo que pertencia a um universo que ela não conhecia. Eu não tenho como pagar por isso", ela disse, a vergonha tingindo o seu rosto de vermelho. Henrique balançou a cabeça suavemente. "Eu não estou vendendo nada, Valentina. Posso te chamar assim?" "O recepcionista pediu o seu nome ontem quando preenchi a ficha. Eu apenas perguntei a você e você sussurrou. Valentina, não é?" Ela assentiu, apertando o tecido do roupão. "Valentina, por favor, aceite. Não há dívida nenhuma aqui. Vista-se com calma. Eu pedi para servirem o nosso café da manhã no restaurante lá embaixo, no andar térreo. É bem tranquilo a essa hora. Estarei te esperando em uma mesa perto da janela. Não tenha pressa." Ele se afastou, dando a ela o espaço e o tempo necessários. Valentina fechou a porta e abriu as sacolas sobre a cama. O cheiro de roupa nova encheu o ar. Havia uma calça jeans azul tradicional, macia e sem rasgos. Camisetas de algodão branco, um casaco de moletom cinza e um par de tênis simples, mas perfeitamente limpos e do tamanho exato do seu pé. Havia até meias macias. Vestir aquelas roupas foi como vestir uma nova identidade. A calça serviu perfeitamente. A camiseta limpa tocando a pele recém-lavada deu a ela uma sensação de dignidade que ela pensava ter perdido para sempre. Ela foi até o espelho do banheiro e escovou os cabelos com a pequena escova que o hotel fornecia, prendendo-os em um rabo de cavalo simples.
O rosto pálido refletido no espelho agora tinha um leve traço rosado nas bochechas. Os olhos, embora ainda guardassem a tristeza do passado, já não carregavam o pânico puro da noite anterior. Ela parecia uma jovem comum, uma jovem que poderia estar indo para a faculdade ou para o trabalho. Não parecia mais a garota invisível da praça. Muitas vezes, a nossa dignidade é restaurada através de atitudes simples. O respeito pelo outro não se mostra em discursos elaborados, mas na forma como olhamos, na forma como tratamos a dor de quem está ao nosso lado. Se você acredita no poder transformador do respeito e da compaixão, não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui do canal. Ao ativar o sininho, o YouTube sempre vai te avisar quando tivermos uma história nova. E assim você não perde nenhum detalhe dessas jornadas emocionais que trilhamos juntos. Ela desceu pelo elevador, o coração batendo rápido no peito. O restaurante do hotel era amplo, com janelas enormes que mostravam a rua movimentada lá fora. As mesas estavam dispostas com toalhas brancas e louças delicadas. Henrique estava sentado em uma mesa mais isolada, lendo algo no celular, e levantou os olhos quando ela se aproximou. Ele se levantou imediatamente, puxando a cadeira para ela se sentar. "Você está ótima", ele disse com sinceridade, voltando a se sentar. "As roupas ficaram boas? Os sapatos estão apertando?" "Estão perfeitos. Obrigada." "Muito obrigada mesmo", ela agradeceu, olhando para a mesa farta. Havia pães de queijo, frutas frescas picadas, bolos macios, suco de laranja natural e um bule de café fumegante. Henrique serviu o café para ela e empurrou suavemente uma cesta com pães em sua direção. Eles comeram em um silêncio confortável no início. Valentina comia com uma delicadeza que surpreendia, provando que a brutalidade das ruas não havia conseguido arrancar a sua essência. Henrique a observava sem que ela percebesse. Ele via além da garota fragilizada, via uma força contida, uma resiliência silenciosa que o fascinava. "Você dormiu bem?" ele perguntou, quebrando o silêncio enquanto tomava um gole de café. "Foi a melhor noite da minha vida nos últimos anos", ela respondeu, sendo brutalmente honesta. "Eu nem sabia mais como era dormir sem sentir frio ou medo." A resposta dela atingiu Henrique com força. Ele colocou a xícara na mesa e cruzou as mãos. Ele sabia que precisava ter muito cuidado com o que diria a seguir. "Valentina, eu preciso ser franco com você." Ele começou, a voz cheia de compaixão, mas firme. "Ontem eu tirei você da rua e hoje eu não posso fingir que está tudo bem e deixar que você volte para lá. Eu simplesmente não faria isso. Não tenho condições de voltar para minha casa e deitar no travesseiro com esse peso." O pânico que havia sido empurrado para o fundo voltou instantaneamente aos olhos dela. "Mas eu não posso ficar aqui", ela cortou, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava um pão e os olhos baixos, a voz baixa de novo. "Eu não posso te pedir nada. Você já fez demais. Não há mais o que fazer. A minha vida é essa." A sua vida era essa. Até ontem. Ele a interrompeu, inclinando-se um pouco para frente, demonstrando que não recuaria da sua decisão. "Você tem 19 anos, Valentina. Eu não sou um santo, eu não saio por aí salvando pessoas em tempestades e resolvendo todos os problemas do mundo. Mas eu te encontrei. Nós nos encontramos. E há algo que me diz que isso não foi por acaso. Eu não vou te jogar de volta na rua." A garganta de Valentina travou. Ela piscou várias vezes, olhando para as xícaras finas. "O que você quer de mim? Eu não tenho como te pagar por nada." O medo de uma cobrança suja e vil do seu corpo ou da sua subserviência sempre esteve rondando as ofertas de ajuda que ela viu ou viveu nas ruas, mesmo aquelas disfarçadas de caridade. O instinto da desconfiança humana falava muito alto. "Nada." A resposta de Henrique foi seca, limpa e rápida como um tiro no escuro. "Não há pegadinhas, não há contratos escondidos.
Não quero que você seja uma funcionária invisível da minha casa ou que me deva favores para o resto da vida. Eu quero que você recupere o controle da sua vida. Você tem inteligência, tem resiliência e tem uma vida inteira pela frente. Apenas isso. O que eu te proponho é te ajudar a se reerguer. Uma base, um alicerce sólido para você começar a lutar por você. Ela franziu as sobrancelhas, sem acreditar. A vida nas ruas cria couraças resistentes, difíceis de penetrar. Isso não existe. Ninguém faz isso de graça. Pois passe a acreditar, ele retrucou com um sorriso meio triste nos lábios. Sabe, Valentina, muitas pessoas a vida toda acham que quem tem dinheiro é feliz e completo. E eu passo os meus dias lidando com pessoas que vendem a própria alma por mais poder. A solidão existe no chão gelado da praça e também nos tapetes felpudos das mansões. Ontem, quando eu vi o seu desespero e pude ajudar você a não congelar, foi a primeira vez em muito tempo que eu fiz algo que teve significado. Então, se você me deixar te ajudar a ter um teto seguro e comida, você estará me ajudando a sentir que o que eu construí tem alguma utilidade verdadeira. Um silêncio carregado caiu sobre os dois na mesa do café da manhã. A confissão de Henrique foi tão vulnerável que quebrou as defesas de Valentina. Ela viu nos olhos dele que o vazio era real, assim como a solidão que o abraçava em meio aos seus milhões de reais. Nós somos construídos a partir das nossas relações humanas. Às vezes, as conexões mais fortes nascem de duas dores diferentes que se encontram em um ponto de intersecção. O sofrimento da rua encontrou o vazio do luxo, e os dois juntos descobriram que um não pode curar o outro sem uma verdadeira entrega e confiança. O primeiro passo da cura emocional é a construção dessa ponte. Quando a mesa foi limpa e as decisões ficaram pesando no ar, as palavras daquele convite continuavam ecoando. Uma proposta que exigiria uma quebra completa de tudo que Valentina havia construído em si para sobreviver ao abandono que era a sua carapaça defensiva. Como um coração que nunca conheceu o cuidado verdadeiro consegue se abrir para uma nova vida sem a desconfiança do abandono contínuo? Henrique estava oferecendo um mundo completamente novo. E ela precisava decidir se iria estender as mãos para alcançar esse universo ou recuar novamente para o escuro conhecido de onde viera. Os próximos passos mostrariam que sair do frio é infinitamente mais fácil do que arrancar o frio de dentro da alma. A construção dessa nova realidade exigiria muito mais do que dinheiro. Exigiria tempo, paciência e a demolição dolorosa de antigos muros invisíveis. Apenas assim a vida de ambos poderia, de fato, recomeçar. O silêncio que se instalou na mesa do café da manhã era denso, mas não era opressor. Era o silêncio de duas almas que, de repente, se viam despidas de suas máscaras diárias. Valentina olhava para os restos de pão em seu prato, processando o peso das palavras de Henrique. A proposta dele não fazia sentido na lógica cruel das ruas, onde cada migalha de pão exige um pedaço da sua alma em troca. Mas ali, sob a luz clara da manhã, diante daquele homem que confessava o próprio vazio enquanto lhe oferecia o mundo, ela sentiu uma rachadura na parede de gelo que protegia o seu coração. Eu não sei como fazer isso, ela confessou, a voz falhando, revelando a fragilidade de uma menina de 19 anos que teve que endurecer cedo demais. Eu não sei viver de outro jeito. Eu não sei o que é ter um lugar. O que é ter... Henrique sorriu de forma suave. Ele não tentou tocar na mão dela, respeitando o espaço e o medo que ainda habitavam a postura encolhida da jovem. Nós vamos descobrir juntos, um dia de cada vez, Valentina. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa me dizer sim. Deixe-me alugar um lugar pequeno e seguro para você. Deixe-me pagar os seus primeiros meses de despesas até você conseguir respirar, pensar e escolher o que quer aprender a fazer. Apenas aceite a chance de não sentir frio esta noite e na próxima, e na próxima. A palavra sim parecia pesar uma tonelada na língua de Valentina, mas quando finalmente escapou de seus lábios, acompanhada de uma lágrima silenciosa que escorreu por sua bochecha esquerda,
Ela sentiu como se uma âncora invisível tivesse sido cortada. A vida é construída de pequenos momentos de coragem. O ato de aceitar ajuda muitas vezes exige muito mais força do que o ato de lutar sozinho. Se você já precisou engolir o orgulho e o medo para segurar a mão de alguém que tentava te levantar, você entende perfeitamente a tempestade que passava pelo peito de Valentina. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Voz que Conta Histórias. Faça parte dessa nossa comunidade que valoriza a empatia e a força do recomeço. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar espalhando narrativas que aquecem a alma e trazem esperança para dias difíceis. Nas semanas que se seguiram, a vida de Valentina deu uma guinada que parecia saída de um roteiro de cinema, mas com toda a complexidade dolorosa que apenas a vida real possui. Henrique cumpriu cada uma das suas promessas com uma precisão e um respeito que a deixavam constantemente maravilhada. Ele não a levou para a sua mansão. Ele sabia que a disparidade de realidades a sufocaria e a faria se sentir uma intrusa, uma devedora de favores morando de favor no luxo alheio. Em vez disso, ele encontrou um apartamento pequeno, claro e arejado, em um bairro residencial calmo e arborizado. No dia em que ele entregou as chaves nas mãos dela, Valentina sentiu as pernas fraquejarem. O chaveiro de metal frio tocando a palma da sua mão era o objeto mais valioso que ela já havia segurado em toda a sua vida. Esta é a sua casa, Henrique disse, parando no corredor, antes mesmo de cruzar a soleira da porta. Ele carregava apenas uma caixa com algumas compras básicas de supermercado. A porta só se abre pelo lado de fora se você permitir. Aqui dentro, as regras são suas. O apartamento já estava mobiliado com o essencial. Uma cama confortável, uma mesa pequena com 2 cadeiras, um sofá macio e uma televisão. A cozinha tinha armários brancos e cheiro de limpeza. Valentina caminhou lentamente pelo espaço, tocando as paredes, alisando o tecido do sofá, abrindo as torneiras apenas para ver a água limpa escorrer. Quando ela chegou ao quarto e viu a cama arrumada com lençóis floridos, o peito apertou. Ela virou-se para Henrique, que a observava encostado no batente da porta, com as mãos nos bolsos, um sorriso tranquilo no rosto. Eu não sei como agradecer. As palavras parecem tão pequenas. Ela murmurou, abraçando o próprio corpo, ainda lutando contra a sensação de que iria acordar a qualquer momento e descobrir que continuava no banco da praça. Você me agradece vivendo, Valentina. Apenas viva foi a única exigência que ele fez antes de se despedir, deixando-a sozinha pela primeira vez em seu novo lar. A adaptação não foi um conto de fadas instantâneo. Os traumas da rua não desaparecem apenas porque o endereço mudou. Nas primeiras noites, Valentina não conseguiu dormir na cama confortável. O silêncio do apartamento era ensurdecedor para quem estava acostumada ao barulho constante do trânsito, das sirenes e dos passos apressados. A maciez do colchão parecia uma armadilha, algo falso que a deixava vulnerável. Por quase um mês, ela pegou os cobertores e dormiu no chão da sala, perto da porta de entrada, com a chave apertada firmemente na mão. Era o único jeito de o seu cérebro, condicionado pelo medo, permitir que os seus olhos se fechassem. O processo de cura é lento e, muitas vezes, invisível para quem olha de fora. Nós temos a mania de julgar as reações das pessoas baseados nas nossas próprias experiências, esquecendo que cada indivíduo carrega uma bagagem única de dores e cicatrizes. Se você conhece alguém que está passando por um longo processo de recuperação emocional, seja paciente. Compartilhe este vídeo com essa pessoa para que ela saiba que o tempo dela é respeitado, que cada pequeno passo é uma vitória imensa. E não esqueça de curtir este vídeo, pois a sua curtida faz com que essa mensagem de acolhimento alcance aqueles que estão se sentindo perdidos em suas próprias batalhas. Henrique visitava o apartamento 1 ou 2 vezes por semana, sempre no final da tarde, após o seu expediente nas empresas. Ele nunca chegava de surpresa.
Sempre mandava uma mensagem antes, perguntando se poderia passar por lá, trazendo frutas frescas, livros ou alguma sobremesa de uma confeitaria famosa. Ele nunca a pressionou a falar sobre o orfanato ou sobre as madrugadas chuvosas. Ele sentava no sofá, aceitava a xícara de café que ela preparava com um cuidado quase religioso e contava sobre o dia dele. Falava sobre as reuniões maçantes, sobre a superficialidade das relações de negócios, sobre o cansaço mental que o consumia. Para Valentina, aquelas conversas eram reveladoras. Ela começou a perceber que o homem forte, impecavelmente vestido e aparentemente inatingível, também sangrava por dentro. A solidão dele não tinha o cheiro de asfalto molhado, mas tinha o peso do isolamento que o poder e o dinheiro costumam trazer. Aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando começou, o ambiente mudou. Valentina deixou de ver Henrique apenas como o seu salvador para começar a enxergá-lo como um amigo, como um porto seguro onde ela podia ancorar os seus medos sem ser julgada. Com a estabilidade do teto e a garantia da comida, a mente de Valentina começou a se abrir para o futuro. O instinto de sobrevivência deu lugar a algo que ela não experimentava desde a infância, o desejo de sonhar. Certa tarde, enquanto eles tomavam café na pequena mesa da cozinha, Henrique colocou um folheto colorido sobre a mesa. Eu estava pensando, ele começou com cautela. Você tem passado muito tempo aqui dentro. O que acha de aprender algo novo? Há uma escola de culinária e confeitaria muito respeitada a poucas quadras daqui. Eles estão abrindo turmas para iniciantes. Eu me lembro de você comentar o quanto gosta do cheiro de pão fresco. Os olhos de Valentina brilharam ao olhar para o papel. A ideia de estudar, de ter uma profissão, de criar algo com as próprias mãos parecia mágica. No orfanato, o trabalho na cozinha era um castigo, mas nas ruas, a comida era um artigo de luxo, um objeto de desejo constante. Aprender a fazer pães, bolos e doces soava como dominar a própria vida, como transformar a dor da fome passada em uma ferramenta de criação e sustento. Ela aceitou a proposta com um entusiasmo que surpreendeu até a si mesma. No dia da sua primeira aula, ela vestiu uma calça jeans limpa, uma camiseta branca e prendeu os cabelos em um coque firme. Ao se olhar no espelho antes de sair de casa, ela não reconheceu a mulher refletida. As bochechas agora tinham cor, os olhos não carregavam mais o desespero sombrio, a postura estava mais reta. Ela ainda era Valentina, a menina que dormia na praça, mas era também uma nova versão de si mesma, uma versão que estava aprendendo a confiar na vida novamente. Quantas vezes nós deixamos os nossos sonhos adormecidos por acharmos que já é tarde demais, ou que as circunstâncias da vida não nos permitem mais sonhar? A verdade é que a capacidade de recomeçar nasce conosco e nos acompanha até o último suspiro. Me conte aqui nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você precisou reinventar a sua história? De qual estado brasileiro você está nos assistindo agora? Ler os seus comentários é o que me motiva a continuar buscando as histórias mais profundas para compartilhar com vocês. A rotina das aulas trouxe uma nova energia para o apartamento. O cheiro de produtos de limpeza foi rapidamente substituído pelo aroma doce de baunilha, canela, massa fresca e chocolate. Valentina mergulhou nos estudos com uma determinação feroz. Ela era a primeira a chegar na escola e a última a sair. Ela anotava cada detalhe, cada técnica, repetindo as receitas em casa até atingir a perfeição. A cozinha do pequeno apartamento tornou-se o seu laboratório, o seu refúgio e a sua terapia. Sove a massa, amasse a dor. Asse o pão, deixe o medo evaporar com o calor do forno. Foi em uma sexta-feira chuvosa, quase um ano após a noite em que se conheceram, que a relação entre eles começou a mudar de tom. A chuva caía lá fora, forte e constante, lembrando muito a tempestade daquela madrugada fatídica. Mas dentro do apartamento, o ambiente era morno e iluminado.
Henrique chegou do trabalho exausto, os ombros caídos, a gravata afrouxada, carregando o peso de uma semana inteira de problemas corporativos que pareciam não ter fim. Quando Valentina abriu a porta, o rosto dela se iluminou de uma maneira diferente. Ela não estava apenas esperando a visita do amigo, ela estava esperando por ele. Você parece exausto, ela notou, os olhos percorrendo o rosto cansado dele com uma preocupação genuína que ia muito além da gratidão. Foi uma daquelas semanas em que eu me pergunto por que continuo fazendo o que faço. Ele suspirou, entrando e tirando o paletó. Sente-se no sofá. Feche os olhos um pouco. Eu fiz algo para você, ela disse a voz suave, apontando para a sala. Henrique obedeceu, encostando a cabeça no encosto do sofá e fechando os olhos. O cheiro que vinha da cozinha era reconfortante, um abraço invisível que parecia dissolver a tensão acumulada nos seus músculos. Poucos minutos depois, Valentina voltou trazendo uma bandeja. Ela havia preparado uma torta rústica de maçã, com uma crosta dourada e perfeitamente assada, acompanhada de 2 xícaras grandes de café recém-coado. Ela colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se ao lado dele no sofá. Era a primeira vez que ela se sentava tão perto. A primeira vez que a barreira invisível de espaço pessoal que ela sempre mantinha parecia ter desaparecido. Henrique abriu os olhos e olhou para a torta, depois para ela. Foi você que fez? A primeira receita da aula de sobremesas avançadas. Queria que você fosse o primeiro a provar? Ela respondeu, cortando um pedaço generoso e entregando o prato a ele. Ao dar a primeira mordida, Henrique fechou os olhos novamente. O sabor era incrível, o contraste do doce da maçã com o toque da canela e a textura da massa derretendo na boca. Mas não era apenas a comida, era o significado daquele gesto. A menina que passava fome na praça, a mulher que tremia de frio e pavor, agora estava ali, alimentando-o, cuidando dele após um dia difícil. Ela estava devolvendo o cuidado, não com dinheiro, mas com afeto, com o fruto do seu próprio trabalho e aprendizado. A beleza das relações humanas está na reciprocidade silenciosa. Não se trata de devolver favores, mas de construir laços onde o cuidado flui de maneira natural, onde um encontra o seu refúgio no abraço e na atenção do outro. Se você valoriza essas histórias que nos lembram da importância de cuidar de quem amamos, não esqueça de ativar o sininho das notificações. O YouTube precisa saber que você deseja continuar acompanhando a evolução da história de Valentina e Henrique, e com o sininho ativado, você será avisado assim que a próxima parte estiver disponível. Naquele momento, enquanto comiam a torta e ouviam o barulho da chuva batendo no vidro da janela, um silêncio diferente tomou conta da sala. Não era mais o silêncio do distanciamento ou do respeito cauteloso. Era o silêncio de 2 pessoas que, de repente, perceberam que a linha entre a amizade e um sentimento muito mais profundo estava se apagando. Henrique olhou para o perfil de Valentina. Ela observava a chuva, o rosto sereno, iluminado pela luz amarela do abajur. Ele percebeu, com um sobressalto no coração, o quanto ela havia se tornado essencial nos seus dias. As suas semanas não faziam mais sentido sem as tardes de café, naquele apartamento pequeno, sem o sorriso contido dela ao abrir a porta, sem as histórias sobre a escola de culinária. Ele havia entrado na vida dela para salvá-la, mas a verdade inconveniente e bela era que ela o havia salvo do seu próprio vazio. Ele colocou o prato na mesa e virou o corpo ligeiramente na direção dela. Valentina sentiu o movimento e desviou os olhos da janela, encontrando o olhar escuro e intenso de Henrique. Havia algo no ar, uma eletricidade muda, uma tensão que não era de medo, mas de uma expectativa dolorosamente doce. Valentina! Ele chamou o nome dela em um tom baixo, a voz quase falhando. Ela prendeu a respiração. Os olhos dela se arregalaram levemente, o coração disparando no peito, batendo tão rápido que ela temeu que ele pudesse ouvir.
A menina assustada do passado queria recuar, fugir daquela intensidade, mas a mulher que ela estava se tornando ansiava por aquele olhar, ansiava por pertencer, não como uma obra de caridade, mas como uma mulher inteira, digna de ser amada. A torta estava ruim? Ela tentou quebrar a tensão com uma brincadeira, um sorriso nervoso, brincando nos cantos dos lábios. Henrique sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de uma ternura infinita. A torta estava perfeita, mas eu estava pensando em outra coisa. Estava pensando em como a vida é irônica. Eu achei que estava te dando um abrigo, e você acabou se tornando o meu. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um peso emocional que mudou a atmosfera do apartamento para sempre. Valentina abaixou o olhar, sentindo o rosto queimar, as mãos tremendo levemente sobre o colo. Ela não sabia como responder. O amor era um idioma estrangeiro para ela, uma língua que ela nunca havia escutado nos corredores frios do orfanato ou nas noites desesperadoras das ruas. Como se responde a uma declaração que não usa a palavra amor, mas que transborda dele em cada sílaba? A transição de uma vida marcada pelo abandono para uma vida iluminada pelo afeto é cheia de tropeços e hesitações. O amor não cura o trauma do dia para a noite. Ele apenas oferece um espaço seguro onde o trauma pode ser compreendido e lentamente acalmado. Mas até que ponto o medo de perder tudo aquilo que acabara de conquistar permitiria que Valentina se entregasse a esse novo sentimento? A chuva lá fora continuava a cair, lavando as ruas da cidade, enquanto dentro daquele pequeno apartamento, duas vidas inteiras estavam prestes a cruzar a linha sem volta do destino. As escolhas difíceis estavam apenas começando a se desenhar, pois o amor exige coragem, e a coragem de amar é, muitas vezes, a maior prova de sobrevivência que um ser humano pode enfrentar. O ar no pequeno apartamento parecia ter parado de circular. As palavras de Henrique flutuavam no espaço entre eles, carregadas de uma vulnerabilidade que Valentina jamais imaginou presenciar naquele homem que parecia ter o mundo aos seus pés. Ele havia dito que ela se tornou o abrigo dele. A menina que não tinha onde dormir, que era invisível para a sociedade, agora era o refúgio do homem que a resgatou da tempestade. As mãos dela tremiam levemente sobre o colo, e ela não ousava levantar os olhos. O coração batia com tanta força que o som abafado parecia ecoar pela sala inteira, misturando-se ao barulho da chuva implacável lá fora. Como responder a isso? No orfanato, o afeto era uma moeda de troca rara, geralmente associada à obediência cega. Nas ruas, qualquer aproximação era sinônimo de perigo iminente. O amor, aquele amor genuíno que não cobra pedágios e não exige sacrifícios dolorosos, era um idioma que Valentina nunca havia tido a chance de aprender. Ela sentia um calor subir pelo pescoço, uma mistura de alegria sufocante e um pavor paralisante. E se ela fizesse algo errado? E se, ao aceitar aquele sentimento, ela acabasse quebrando a única coisa boa que a vida havia lhe dado? O medo do abandono é uma sombra terrível que escurece até mesmo os dias mais ensolarados. Henrique, com a sensibilidade que apenas as almas verdadeiramente atentas possuem, percebeu o turbilhão de emoções que se passava por trás dos olhos baixos de Valentina. Ele não avançou. Ele não tentou segurar a mão dela ou forçar uma resposta romântica. Ele apenas sorriu, um sorriso calmo e apaziguador, e tomou mais um gole do seu café. Você não precisa me dizer nada agora, Valentina, ele falou, a voz macia como um cobertor quente. Eu só precisava que você soubesse. Eu não quero que você sinta que me deve algo, nem quero que confunda gratidão com qualquer outra coisa. Nós temos todo o tempo do mundo. Apenas continue sendo você. Continue fazendo essas tortas maravilhosas. Continue estudando. Continue sorrindo quando abre essa porta. Isso, para mim, já é o maior presente que eu poderia receber. A delicadeza dele foi o golpe final nas defesas dela. Valentina levantou o rosto e uma lágrima solitária escapou, traçando um caminho brilhante pela sua bochecha. Ela não disse que o amava naquela noite. As palavras ainda estavam presas na garganta, bloqueadas por anos de silêncio forçado. Mas ela olhou bem no fundo dos olhos dele,
E com uma coragem que ela nem sabia que possuía, esticou a mão sobre a mesa e tocou levemente os dedos dele. Foi um toque rápido, hesitante, mas que selou uma promessa silenciosa entre os dois. Uma promessa de que valia a pena tentar. Quantas vezes nós deixamos o medo de sofrer nos impedir de viver as coisas mais bonitas que a vida tem a oferecer? O medo de confiar de novo pode ser uma prisão com portas destrancadas, onde nós mesmos escolhemos ficar. Se você já precisou de muita coragem para abrir o seu coração depois de grandes decepções, inscreva-se aqui no canal. Este é o nosso espaço seguro para falarmos sobre essas dores e, principalmente, sobre as nossas superações. A sua inscrição nos ajuda a fortalecer essa corrente de empatia e compreensão mútua. Venha fazer parte dessa nossa grande roda de conversas. Os meses seguintes foram de um crescimento silencioso e belo. Valentina concluiu o seu curso básico de culinária e, com o incentivo constante de Henrique, matriculou-se em especializações de confeitaria fina. A paixão dela pelos detalhes, a paciência para sovar massas e a delicadeza para decorar doces começaram a chamar a atenção dos professores. Ela já não era apenas a menina resgatada, ela estava se tornando uma profissional. Quando ela recebeu o seu primeiro pagamento por uma encomenda grande de bolos para uma festa do bairro, ela chorou trancada no banheiro do seu apartamento. Aquele dinheiro representava muito mais do que poder de compra. Representava dignidade. Representava a certeza de que ela era capaz de caminhar com as próprias pernas. Henrique observava tudo com um orgulho que não cabia no peito. O relacionamento deles evoluiu com a suavidade de um rio que encontra o seu leito natural. O primeiro beijo aconteceu em uma tarde de domingo, caminhando por um parque da cidade, longe das memórias da chuva e do asfalto escuro. Foi um beijo cauteloso, cheio de respeito, como se eles estivessem selando um pacto de cuidado eterno. A partir daquele dia, a dinâmica mudou. Eles não eram mais o benfeitor e a protegida, eram um casal. Um homem que encontrou sentido na simplicidade de uma vida a dois, e uma mulher que estava aprendendo, dia após dia, que era digna de ser amada inteiramente. Acompanhar a evolução de alguém que amamos é um dos maiores privilégios da vida. Ver a pessoa florescer, superar os traumas e conquistar o próprio espaço traz uma alegria que enche a alma. Se você acredita no poder que o amor tem de transformar realidades e curar feridas profundas, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu curtir é o que sinaliza para o YouTube que histórias de superação e afeto são necessárias nos dias de hoje, ajudando a espalhar luz para quem talvez esteja passando por um momento de escuridão. O tempo, quando vivido com paz, passa sem que a gente perceba. 3 anos se passaram desde a noite chuvosa na praça. A vida de Valentina era outra. Ela havia aberto uma pequena e charmosa confeitaria em uma rua movimentada, um lugar que cheirava a baunilha e a café torrado, onde os clientes entravam não apenas pelos doces, mas pelo sorriso acolhedor da dona. Henrique continuava liderando as suas empresas, mas a sua rotina havia mudado drasticamente. Ele não ficava mais até tarde em reuniões vazias. O seu maior desejo ao final do dia era voltar para casa, não para a mansão silenciosa que ele havia vendido, mas para o apartamento confortável que eles agora dividiam. O pedido de casamento não teve fogos de artifício, viagens internacionais ou anéis escondidos em taças de champanhe. Henrique conhecia Valentina bem demais para saber que a grandiosidade a assustava, que o excesso a fazia se sentir fora de lugar. Foi em uma manhã de terça-feira, enquanto ela preparava o café na cozinha, com os cabelos presos de qualquer jeito e vestindo uma camiseta velha dele. Ele a abraçou por trás, apoiou o queixo no ombro dela e colocou uma pequena caixa de veludo sobre a bancada, ao lado da garrafa térmica. Eu não quero passar mais nenhum dia da minha vida sem ter a certeza de que você é a minha família, ele disse, a voz embargada pela emoção pura. Casa comigo, Valentina. Deixa-eu ser o seu porto seguro para sempre. Valentina olhou para a aliança simples e delicada.
A palavra família ecoou na sua mente. A vida inteira ela buscou o significado dessa palavra nos rostos de estranhos, nos corredores do orfanato, nas famílias que passavam apressadas pelas praças no domingo. E agora a família dela estava ali, na forma de um homem que a amava com todas as suas imperfeições, com todas as suas cicatrizes. Ela virou-se nos braços dele, as lágrimas escorrendo livres, e disse sim com a alma inteira. O casamento foi íntimo, apenas eles, o juiz de paz e 2 casais de amigos mais próximos que Henrique cultivava há anos. Valentina usou um vestido branco simples, de caimento leve, sem véu extravagante. Ao assinar os papéis, ela sentiu um frio na barriga, mas não era o frio da rua. Era o frio bom de quem está prestes a começar o capítulo mais importante da própria história. Ela não tinha paz para levá-la até o altar. Não tinha tios para chorar de emoção nos bancos. Não tinha irmãos para fazer discursos. Ela tinha apenas a si mesma e a Henrique. Mas pela primeira vez na vida, aquilo era mais do que suficiente. Ela estava inteira. A família não é definida apenas pelo sangue que corre nas veias, mas pelos laços de amor, lealdade e cuidado que escolhemos construir ao longo do caminho. Se você tem alguém na sua vida que não tem o seu sobrenome, mas que você considera como um irmão, um filho ou um pai, compartilhe esta história com essa pessoa. Mostre a ela o quanto essa presença é fundamental na sua jornada. Um simples ato de compartilhar pode ser a declaração de afeto que alguém estava precisando receber no dia de hoje. A vida de casados trouxe uma estabilidade emocional profunda para Valentina. Os fantasmas da rua apareciam cada vez menos. Ela não acordava mais no meio da noite com o coração disparado, achando que a chuva iria levá-la embora. O cheiro do pescoço de Henrique no travesseiro ao lado era o seu calmante natural. A confeitaria prosperava, e o respeito mútuo entre eles era a base sólida de tudo o que construíam. No entanto, a vida tem uma maneira peculiar de nos testar justamente naqueles pontos que julgamos estarem curados. Cerca de 2 anos após o casamento, Valentina começou a se sentir estranha. Um cansaço fora do normal, uma sensibilidade à flor da pele, enjoos matinais que a impediam de provar os próprios doces que preparava. A suspeita cresceu em silêncio até o dia em que ela comprou um teste na farmácia, escondida, com o coração batendo na garganta. Quando as 2 listras apareceram no pequeno visor de plástico, o mundo de Valentina parou de girar. O normal seria chorar de alegria, correr para os braços do marido, comemorar a chegada de um fruto daquele amor tão bonito. Mas a mente humana é um labirinto complexo. Em vez de alegria, um pânico avassalador, escuro e primitivo tomou conta de cada célula do seu corpo. Ela escorregou pela parede do banheiro até sentar no chão frio, abraçando os joelhos com força, exatamente na mesma posição em que Henrique a encontrou no banco da praça anos atrás. Ela ia ser mãe. A palavra ecoava na sua cabeça como uma sentença assustadora. Mãe. Ela, que nunca teve uma. Ela, que não sabia o que era ser embalada para dormir, que não sabia o que era ser consolada depois de um pesadelo. Como ela poderia ser o pilar da vida de um ser humano tão frágil, se as suas próprias fundações eram feitas de abandono? A memória dos portões de ferro do orfanato veio à tona com uma nitidez violenta. Ela lembrou das crianças chorando, chamando pelas mães que nunca voltaram. E se eu for igual a ela? Valentina sussurrou para o vazio do banheiro, as lágrimas manchando o seu rosto de desespero. E se eu quebrar o meu filho? E se eu não souber amar? O trauma do abandono materno é uma das feridas mais difíceis de cicatrizar, porque atinge a raiz de quem nós somos. O medo de repetir os erros do passado, de falhar com as novas gerações, é um peso esmagador que assombra muitos pais e mães. Você já sentiu esse medo de não ser bom o suficiente para a sua família? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. De qual estado brasileiro você acompanha as nossas histórias? Compartilhe comigo a sua vivência,
porque é na troca sincera que nós percebemos que não estamos sozinhos nas nossas inseguranças. Henrique chegou do trabalho no final da tarde, esperando encontrar o cheiro de bolo no forno e o sorriso da esposa, mas encontrou um apartamento silencioso e escuro. O pânico de que algo terrível tivesse acontecido fez o sangue dele gelar. Ele chamou pelo nome dela, a voz ecoando pelos cômodos. Ao se aproximar do quarto, viu a luz do banheiro acesa por baixo da porta trancada. Valentina, meu amor, você está aí? Ele bateu na madeira, a voz carregada de urgência. Abre a porta. O que aconteceu? Ouvir a voz de Henrique apenas intensificou o choro dela. Ela não conseguia responder. O medo de decepcioná-lo, o medo de revelar a sua covardia diante do maior presente que a vida poderia lhes dar a paralisava. Por favor, Valentina, ele encostou a testa na porta. Fala comigo. Seja o que for, nós vamos resolver juntos. Apenas me deixe entrar. Foram precisos quase 20 minutos até que a chave virasse na fechadura. A porta se abriu lentamente. Henrique viu Valentina no chão, os olhos vermelhos e inchados, tremendo da cabeça aos pés. Ele não fez perguntas. Ele simplesmente se ajoelhou no chão do banheiro, puxou o corpo frágil dela para o seu colo e a abraçou com toda a força que possuía. Ele beijava o topo da cabeça dela, murmurando palavras de conforto, esperando a tempestade passar. Quando o choro diminuiu para pequenos soluços exaustos, Valentina apontou com a mão trêmula para a pia, onde o teste de gravidez repousava. Henrique olhou na direção apontada. O seu cérebro levou alguns segundos para processar as 2 listras rosadas. Quando a compreensão o atingiu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Era o milagre que ele tanto pediu em silêncio. Mas, ao olhar para o desespero no rosto da esposa, a alegria deu lugar a uma compreensão profunda da dor dela. Eu não consigo, Henrique, ela falou com a voz rouca, afundando o rosto no peito dele. Eu não sei ser mãe. Eu sou estragada. Eu não tive ninguém para me ensinar. E se eu fizer com essa criança o que fizeram comigo? E se o abandono estiver no meu sangue? A confissão crua rasgou o coração de Henrique. Ele segurou o rosto de Valentina entre as 2 mãos, obrigando-a a olhar nos seus olhos, que agora transbordavam de lágrimas de amor e firmeza. Ouça bem o que eu vou te dizer. Ele falou com uma clareza absoluta. Você não é o seu passado. Você não é as pessoas que te abandonaram. O fato de você estar chorando de medo de errar com essa criança é a maior prova de que você já é uma mãe incrível. Mães ruins não têm medo de errar, Valentina. Elas simplesmente não se importam. Você se importa. Você tem tanto amor guardado nesse peito, tanto cuidado, que transformou a minha vida vazia num paraíso. Nós vamos aprender juntos. Nós vamos errar juntos. Mas essa criança nunca, jamais vai saber o que é a falta de amor. Nós somos a família dela. As palavras dele agiram como um bálsamo. O medo não desapareceu por completo num passe de mágica, pois traumas tão enraizados exigem tempo. Mas o peso sufocante da culpa cedeu. Ela não precisava ser perfeita. Ela só precisava estar presente. E, pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela permitiu que uma centelha de esperança aquecesse o seu ventre. Os meses de gestação foram uma montanha-russa de emoções, mas também foram de uma cura profunda. A cada exame de ultrassom, a cada batida rápida do coraçãozinho do bebê que ecoava na sala médica, Valentina fazia as pazes com a própria infância. Ela estava construindo para o seu filho o porto seguro que lhe foi negado. Henrique não saiu do lado dela em nenhum momento, transformando as noites de insônia em conversas intermináveis sobre o futuro, escolhendo nomes, imaginando o rosto da criança. E então, em uma madrugada clara de outono, o momento mais esperado chegou. A dor das contrações parecia pequena perto da ansiedade de finalmente olhar para o rosto daquela nova vida. No ambiente controlado e acolhedor do hospital, amparada pelas mãos firmes do marido, Valentina deu à luz um menino. O primeiro choro dele preencheu a sala, um som forte e cheio de vida que fez o tempo parar.
A chegada de um filho tem o poder de reescrever a história de uma família, limpando velhas mágoas e trazendo uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Para não perder o desfecho dessa história emocionante de recomeço e redenção, ative agora mesmo o sininho das notificações. Assim, você garante que será avisado assim que a próxima parte estiver disponível para continuarmos juntos essa jornada. Quando a enfermeira colocou o pequeno pacote quente, enrolado em mantas macias nos braços de Valentina, o mundo inteiro se reduziu àquele instante. Ela olhou para o rosto amassado, os olhinhos fechados, a respiração suave do bebê. O cheiro de vida nova invadiu os seus sentidos. Henrique estava ao lado dela, chorando silenciosamente, beijando a testa da esposa e a mãozinha do filho. Naquele exato momento, enquanto o bebê se aninhava intuitivamente no seu peito, buscando o calor do seu corpo, a última corrente que prendia Valentina ao orfanato se rompeu de forma definitiva. Ela sentiu uma força ancestral despertar dentro de si, uma certeza inabalável de que ela daria a própria vida por aquele pequeno ser. Ela não era uma mulher quebrada. Ela era a origem de uma nova linhagem. O abandono parava ali. O ciclo de dor terminava naqueles braços. Ela encostou os lábios na testa do filho, fechou os olhos e, pela primeira vez em toda a sua existência, sentiu que a sua história de vida finalmente fazia sentido perfeito. O menino abriu os olhinhos escuros, tão parecidos com os dela, e naquele olhar inocente e puro, Valentina encontrou todas as respostas que buscou durante 19 anos de solidão. A verdadeira salvação nunca foi sobre ser resgatada por alguém. Era sobre aprender a se tornar o resgate de si mesma através do amor. O quarto do hospital estava mergulhado em uma penumbra suave, iluminado apenas por um abajur de luz amarelada no canto e pelo brilho fraco dos monitores silenciosos. O mundo lá fora continuava o seu ritmo frenético, com carros buzinando e pessoas correndo contra o relógio, mas ali dentro, o tempo havia parado. Valentina segurava o seu filho contra o peito. O bebê, que eles decidiram chamar de Gabriel, dormia um sono profundo e tranquilo, alheio a todas as tempestades que os seus pais precisaram atravessar para que ele pudesse chegar a um porto seguro. O peso daquele pequeno corpo em seus braços não era um peso físico, mas o peso de uma responsabilidade sagrada. Era a materialização do amor que ela e Henrique haviam construído a partir das ruínas de duas solidões imensas. Henrique estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, inclinando o corpo para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto a poucos centímetros do rosto do filho. Ele tinha os olhos vermelhos e um sorriso que não conseguia e não queria disfarçar. O homem de negócios, que antes vivia cercado por planilhas, lucros e reuniões frias, agora encontrava o seu maior tesouro no som suave da respiração de um recém-nascido. Ele esticou um dedo com um cuidado extremo, e o bebê, mesmo dormindo, apertou a mãozinha em torno do dedo do pai. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Henrique, e Valentina sentiu seu próprio coração transbordar ao testemunhar aquela cena. Ele tem o seu nariz, Henrique sussurrou, a voz embargada, com medo de falar alto e quebrar a magia daquele instante. E a sua força? Eu já consigo sentir. Ele tem a nossa paz. Valentina respondeu, encostando a cabeça no travesseiro e fechando os olhos por um segundo para absorver cada detalhe. Ele nunca vai precisar lutar para ser amado, Henrique. Ele já nasceu sabendo o que é o amor. Nos primeiros dias após a alta do hospital, a adaptação à nova rotina exigiu uma paciência infinita dos dois. A maternidade e a paternidade reais passam muito longe da perfeição dos comerciais de televisão. Havia o cansaço esmagador, as noites fragmentadas por choros inexplicáveis, a insegurança diante de um serzinho tão dependente. Para Valentina, cada choro de Gabriel no meio da madrugada era um teste para a sua alma. A sua mente, outrora moldada pelo trauma, às vezes tentava pregar peças, sussurrando que ela não daria conta, que o cansaço a faria desistir. Mas todas as vezes que o medo tentava se instalar,
Ela olhava para o berço, via Henrique embalando o filho com uma devoção comovente e lembrava da promessa que haviam feito no chão do banheiro. Eles errariam juntos, mas o amor jamais faltaria. Uma noite, quando Gabriel tinha apenas 3 meses, uma tempestade violenta caiu sobre a cidade. Os trovões faziam as janelas do apartamento vibrarem, e a chuva batia no vidro com a mesma fúria daquela madrugada em que Valentina quase perdeu a vida no banco da praça. O barulho acordou o bebê, que começou a chorar assustado. Valentina levantou-se rapidamente, o coração disparado, e correu para o quarto do filho. O ambiente estava escuro, iluminado apenas pelos clarões dos relâmpagos. Ela pegou Gabriel nos braços, sentindo o corpinho dele tenso de medo, e apertou-o contra o peito. Em vez de se deixar levar pelo pânico que a chuva sempre lhe causava, Valentina começou a caminhar pelo quarto, balançando o filho com suavidade. Ela não conhecia canções de ninar. No orfanato, o silêncio era a única melodia permitida durante a noite. Então, ela começou a inventar uma melodia, cantarolando baixinho uma música sem letra, feita apenas de sons reconfortantes e vibrações do seu próprio peito. Aos poucos, o choro do bebê foi diminuindo, substituído por suspiros calmos, até que ele adormeceu profundamente em seus braços. Henrique, que havia acordado e parado na porta do quarto, assistiu à cena com os olhos marejados. Ele viu naquele momento que Valentina havia vencido o seu maior fantasma. Ela havia transformado a chuva, que antes era o seu algoz, em um mero ruído de fundo para a canção de ninar do seu filho. A vida é feita dessas pequenas e silenciosas vitórias. Às vezes, o maior sinal de que estamos curados de uma dor profunda não é um grande evento, mas sim a nossa capacidade de permanecer em paz diante daquilo que antes nos destruía. Se você tem orgulho das batalhas silenciosas que você venceu, das vezes em que você escolheu o amor em vez do medo, inscreva-se aqui no canal Voz que Conta Histórias. Venha fazer parte dessa comunidade que enxerga o valor invisível das superações diárias. Não esqueça de curtir este vídeo, pois a sua curtida ajuda a levar essa mensagem de esperança para tantas outras pessoas que ainda estão no meio de suas próprias tempestades. O tempo, que antes era um inimigo arrastado na vida de Valentina, passou a voar. Quase 2 anos se passaram em um piscar de olhos. Gabriel crescia forte, com os cabelos escuros da mãe e o sorriso tranquilo do pai. Ele estava na fase das descobertas, correndo pela casa com pernas curtas e incansáveis, enchendo os cômodos de risadas e de uma alegria contagiante. A confeitaria de Valentina também havia crescido. O que antes era um pequeno espaço de bairro, agora era um estabelecimento conhecido na região, famoso não apenas pelos doces impecáveis, mas pelo ambiente acolhedor que ela fazia questão de manter. Valentina organizou a sua vida para poder acompanhar o crescimento do filho de perto. Ela havia montado um pequeno e seguro espaço para Gabriel nos fundos da confeitaria, onde ele brincava cercado de brinquedos enquanto ela supervisionava as fornadas de pães e as coberturas de bolos. O cheiro de baunilha, canela e chocolate derretido era a marca registrada da infância do menino. Uma infância doce e protegida, exatamente o oposto do que a mãe havia vivenciado. Foi em uma tarde de quinta-feira, durante o inverno rigoroso, que o passado bateu à porta de Valentina de uma forma inesperada, testando tudo o que ela havia construído até ali. O céu estava cinza e pesado, e uma chuva fina e gelada caía sem tréguas desde o início da manhã. O movimento na confeitaria estava fraco, como era de se esperar em dias tão hostis. Valentina estava atrás do balcão, arrumando uma vitrine de tortas de maçã, quando seus olhos foram atraídos para o lado de fora do vidro embaçado da fachada. Encolhida sob o pequeno toldo da loja, tentando se proteger do vento cortante, estava uma jovem. Ela não devia ter mais do que 18 anos. Usava roupas muito finas para o clima, uma calça desbotada e um casaco esgarçado que não oferecia nenhuma proteção real contra o frio.
A menina olhava fixamente para a vitrine iluminada, onde os pães frescos exalavam calor. O olhar dela era de uma fome antiga, dolorosa, acompanhada por um tremor no corpo que Valentina conhecia intimamente. Era o tremor da exaustão, do limite físico, da ausência completa de esperança. O coração de Valentina parou por uma fração de segundo. A espátula de confeiteiro escorregou da sua mão e bateu de leve na bancada de mármore. O ar pareceu faltar em seus pulmões. Aquela não era apenas uma desconhecida buscando abrigo da chuva. Aquela menina era um espelho implacável, refletindo a imagem da própria Valentina de anos atrás, no banco daquela praça esquecida. Todas as memórias do frio que queima os ossos, do cheiro do asfalto molhado, da sensação de invisibilidade perante o mundo, vieram à tona como uma onda esmagadora. O instinto de preservação de qualquer pessoa que superou um trauma terrível poderia ter sido desviar o olhar, virar as costas, focar nas tortas bonitas e fingir que o mundo lá fora não existia. É muito mais fácil fechar a porta do próprio castelo quando finalmente conseguimos construí-lo. Mas o amor que Henrique havia plantado na alma de Valentina era uma semente forte demais para gerar egoísmo. O amor verdadeiro, quando nos cura, cria em nós a necessidade incontrolável de curar os outros. Quantas vezes nós passamos pelas dores alheias e acreditamos que não temos nada a ver com aquilo? A empatia não é apenas sentir pena, é reconhecer a própria humanidade nos olhos de quem sofre. Se você acredita que pequenas atitudes podem mudar o destino de uma pessoa, deixe o seu curtir neste vídeo e compartilhe essa história com os seus amigos. Deixe aqui nos comentários o nome do seu estado ou da sua cidade. Eu quero muito saber de onde você está acompanhando esse momento tão decisivo da nossa narrativa. Sem pensar duas vezes, Valentina desamarrou o avental branco, contornou o balcão e caminhou até a porta de vidro. Quando ela abriu a porta, o vento gelado invadiu a loja, trazendo consigo o cheiro úmido da rua. A jovem encolhida deu um passo para trás, assustada, pronta para ouvir um xingamento, pronta para ser expulsa daquele pequeno pedaço de abrigo, como certamente já havia sido expulsa de tantos outros lugares. Por favor, eu já estou saindo. Eu não vou sujar nada, eu só estava me escondendo da chuva. A menina sussurrou rapidamente, a voz embargada e trêmula, abraçando o próprio corpo numa tentativa desesperada de se aquecer. As palavras foram como facadas no peito de Valentina. Eram as exatas palavras que ela usava para se defender. Eram as desculpas que a miséria nos ensina a pedir pelo simples fato de existirmos. Valentina não respondeu imediatamente. Ela abriu a porta por completo e deu um passo para fora, ignorando o frio que atingiu os seus braços nus. Ela olhou nos olhos da jovem com uma doçura que desarmou qualquer defesa. A chuva não vai parar tão cedo, Valentina disse, a voz firme e carregada de uma compreensão profunda. Aqui fora está muito frio. Entre. Eu acabei de passar um café e tenho tortas que saíram do forno agora há pouco. O cheiro delas não enche o estômago de ninguém. Venha. A menina hesitou, os olhos arregalados, buscando alguma maldade escondida naquele convite. A rua ensina que a bondade gratuita é o disfarce perfeito para o perigo. Mas o ambiente lá dentro, o sorriso sincero daquela mulher e o cheiro arrebatador da comida foram mais fortes do que o medo. Com passos lentos e desconfiados, a jovem entrou na confeitaria. Valentina fechou a porta, deixando o frio do lado de fora, exatamente como Henrique havia feito quando a colocou dentro do seu carro naquela madrugada. Valentina puxou uma cadeira na mesa mais quente da loja, perto do aquecedor central, e pediu que a menina se sentasse. Ela foi até a cozinha, preparou um prato farto com fatias grossas de pão quente, queijo, presunto e um pedaço generoso da torta de maçã. Serviu uma caneca grande de café com leite fumegante e levou tudo até a mesa. A jovem começou a comer com uma pressa dolorosa, as lágrimas se misturando à comida, engolindo os pedaços quase sem mastigar. Coma devagar.
Valentina aconselhou em um sussurro, sentando-se na cadeira à frente dela, oferecendo guardanapos. Ninguém vai tirar o seu prato. Tem mais se você quiser. Pode comer no seu tempo. A menina parou por um segundo, olhou para Valentina com os olhos marejados e engoliu em seco. Por que a senhora está fazendo isso? Eu não tenho um centavo para pagar. Eu não tenho nada. Valentina sorriu, um sorriso que carregava toda a história da sua vida. Há alguns anos, em uma noite muito parecida com esta, alguém me fez exatamente a mesma pergunta, e a resposta que eu recebi foi a que mudou a minha vida. Você não me deve nada. Eu estou fazendo isso porque ninguém merece sentir frio e fome. E porque eu sei exatamente qual é a dor que você está sentindo. A jovem arregalou os olhos, confusa, olhando para Valentina com as suas roupas elegantes e o ambiente próspero da confeitaria. Parecia impossível imaginar que ela conhecesse a dor das ruas. Mas a verdade contida na voz de Valentina não deixava espaço para dúvidas. Enquanto a menina terminava a refeição, o sino da porta tocou. Era Henrique. Ele havia saído mais cedo do escritório para buscar a esposa e o filho. Ele fechou o guarda-chuva molhado e parou na entrada, observando a cena. Ele viu a jovem com roupas esfarrapadas e os cabelos úmidos, sentada à mesa. Ele viu o prato vazio e a caneca de café nas mãos trêmulas dela. E então ele olhou para Valentina. Os olhares do marido e da esposa se encontraram através do salão. Não foram necessárias palavras. Henrique conhecia a alma de Valentina melhor do que qualquer pessoa no mundo. Ele viu no rosto dela o reflexo do passado, mas acima de tudo, ele viu a imensidão da mulher em que ela havia se transformado. A menina frágil que ele havia resgatado não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher forte, capaz de estender a mão e ser a luz na escuridão de outra pessoa. Henrique caminhou até a mesa, com um sorriso gentil, e cumprimentou a jovem com o mesmo respeito que dedicaria a qualquer cliente importante. Boa tarde, ele disse suavemente. Eu sou o Henrique. Fico feliz que você tenha entrado para se aquecer. A menina assentiu timidamente, envergonhada, mas reconfortada pela ausência de julgamento naquele ambiente. Valentina olhou para Henrique e depois voltou a sua atenção para a jovem. Como você se chama? Valentina perguntou. Mariana. A menina respondeu baixinho. Mariana. Valentina repetiu, saboreando o nome. Eu preciso de ajuda aqui na confeitaria. O movimento está crescendo e eu tenho um filho pequeno que toma bastante do meu tempo. Eu preciso de alguém de confiança para me ajudar na limpeza, na organização das caixas, nos pequenos serviços. Eu posso te pagar um salário justo, te dar as refeições do dia e um adiantamento para você conseguir alugar um quarto pequeno aqui pelo bairro. É um trabalho duro, mas é honesto. Você quer tentar? O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo barulho da chuva lá fora e pela risada distante de Gabriel, que brincava nos fundos da loja. Mariana cobriu o rosto com as duas mãos e começou a chorar de soluçar, um choro de alívio, de redenção, de quem finalmente encontra uma porta aberta depois de bater em dezenas de muros de concreto. Ela acenou afirmativamente com a cabeça, incapaz de formular uma frase completa. Naquela noite, depois de fechar a confeitaria e encaminhar Mariana para uma pequena pensão segura a poucas quadras dali, com roupas secas e dinheiro no bolso, Valentina e Henrique voltaram para casa. Gabriel já estava dormindo no banco de trás do carro, exausto de um dia cheio de brincadeiras. A chuva havia parado e o céu começava a abrir, revelando uma lua tímida entre as nuvens escuras. Quando eles entraram no apartamento, o silêncio acolhedor os envolveu. Henrique levou o filho para o berço, cobrindo-o com cuidado. Valentina foi para a sala, sentou-se no sofá e tirou os sapatos, sentindo o cansaço bom de um dia que fez a diferença no mundo. Henrique caminhou até ela, sentou-se ao seu lado e puxou-a para um abraço apertado. Valentina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes do seu coração. Eu nunca tive tanto orgulho de você como eu tive hoje,
Henrique sussurrou, beijando o topo da cabeça dela. Você salvou uma vida hoje, Valentina. Você mudou o destino daquela menina. Valentina fechou os olhos, respirando profundamente. Eu não a salvei, Henrique. O amor que você me deu a salvou. Eu só fui a ponte. Quando você parou aquele carro na praça, você não estava apenas me tirando do frio. Você estava plantando algo muito maior. Você quebrou a corrente da miséria e do abandono na minha vida. Hoje, eu só tive a chance de passar essa corrente de amor adiante. É assim que a gente cura o mundo, não é? Um pedaço de pão de cada vez. Uma porta aberta de cada vez. As palavras de Valentina preencheram o ambiente com uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas nas cicatrizes da vida. A verdadeira reconciliação com o nosso passado doloroso acontece quando usamos as nossas feridas cicatrizadas para evitar que outras pessoas sangrem. O sofrimento, quando iluminado pela empatia, deixa de ser uma âncora que nos puxa para o fundo e se transforma em um farol que guia aqueles que estão perdidos na tempestade. E assim, a vida de Valentina, Henrique e do pequeno Gabriel continuou a florescer. Eles não eram uma família perfeita, livre de problemas ou de dias difíceis, pois isso não existe na vida real. Mas eles eram uma família consciente do próprio valor, forjada na compaixão e na certeza de que ninguém deve ser deixado para trás no frio. O ciclo de abandono que começou no orfanato havia sido permanentemente destruído. Em seu lugar, ergueu-se um legado de acolhimento e de segundas chances. A vida é um eco constante. Aquilo que nós lançamos para o mundo tem uma maneira misteriosa e infalível de retornar para nós, muitas vezes multiplicado, muitas vezes disfarçado em rostos desconhecidos que cruzam os nossos caminhos. Ninguém cruza a nossa vida por acaso, e nenhuma dor é em vão quando escolhemos aprender com ela. Chegamos ao fim de mais uma jornada profunda aqui no canal Voz que Conta Histórias. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa narrativa tenha tocado a sua alma e te lembrado da força incrível que existe dentro de você. Se essa história mexeu com os seus sentimentos, não vá embora sem deixar o seu comentário. Eu quero te fazer uma pergunta muito especial. Qual foi a vez em que você precisou perdoar o seu próprio passado para conseguir construir o seu futuro? Como você conseguiu superar uma dor que parecia insuportável? Escreva a sua experiência aqui embaixo. Os seus relatos são uma fonte de inspiração não apenas para mim, mas para todos que leem os comentários em busca de uma palavra de conforto. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a estar conosco hoje. Um abraço caloroso, fique em paz e até a nossa próxima história.